Olá, graça e paz. Mais uma vez aqui para nós caminharmos mais um bocadinho na palavra do Senhor. Desejo que quando vocês estiverem ouvindo essa mensagem, vocês sejam ricamente abençoados por Deus. O texto que nós vamos ler hoje está em Esdras, capítulo 4, dos versículos 1 ao 3. E lemos assim: Ouvindo os adversários de Judá e Benjamim, que os que voltaram do cativeiro edificavam o templo ao Senhor Deus de Israel, chegaram-se a Zorobabel e aos cabeças de famílias e lhe disseram: Deixai-nos edificar convosco, porque como vós buscamos o vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Esaradom, rei da Síria, que nos fez subir aqui. Porém Zorobabel, Jesua e os outros cabeças de família lhes responderam: Nada tendes conosco na edificação da casa a nosso Deus. Nós mesmos, sozinhos, a edificaremos ao Senhor, Deus de Israel, como nos ordenou Ciro, rei da Pérsia. Estas pessoas que estavam pedindo para Zorobabel e para o povo de Judá, de Benjamim, para ajudá-los a reconstruir o templo, eram pessoas que, quando eles foram levados para o cativeiro, foram inseridas pessoas nas terras, né? Pessoas de outras nacionalidades. Então teve aquela mistura de religião, de crença. Então a adoração ao Deus verdadeiro já não era adoração pura, uma adoração legítima. Era uma mistureba. Porque eu estou falando, por quê? Porque parece que eles estão sendo soberbos, né? Nossa, mas eles querem ajudar, uma mãozinha a mais, seria bom. E é sobre isso que eu quero falar. Eles não eram soberbos. Eles responderam: olha, vocês não têm negócio com o nosso Deus. Nos foi ordenado pelo rei Ciro que nós reconstruíssemos o templo do nosso Deus. E eles ficaram enfurecidos, e ainda hoje é assim. Aquilo que nos foi dado para fazer quanto igreja, e o mundo agora resolveu que eles querem ajudar a construir a grande obra, querem evangelizar em nome de Jesus. Aí alguém vai dizer: nossa, não quer se misturar. A questão não é querer se misturar, a questão é que quando eles vêm, eles querem fazer do jeito deles, eles não querem obedecer à ordem de Deus. Por quê? Porque eles não servem a Deus, então não tem por que obedecer a Deus. Então também nós não temos por que querer que eles construam a obra de Deus junto conosco, porque nós estamos construindo uma obra na direção do Senhor, e o mundo quer se juntar para dizer que está fazendo a mesma obra. Nunca que o mundo vai se juntar com a igreja para fazer a mesma obra. Muito pelo contrário. Ele vai se juntar para mudar a direção da obra. E como eles não conseguiram simplesmente se oferecendo, eles usaram, se nós formos continuar lendo o capítulo, eles usaram de meios políticos e militares. Eles escrevem uma carta para o rei Artaxerxes, e na continuação do capítulo tem o teor dessa carta, e no final do capítulo diz que eles chegam com a resposta, porque o rei Artaxerxes não sabia do que estava se passando, e falou, porque eles usaram, né, como eu disse, meios políticos, disseram: olha, lá no passado, eles contaram a história de Israel. Lá no passado, eles destituíram reis, eles são uma nação muito forte. Olha que eles estão ameaçando o seu governo. E o rei, ao invés de se inteirar, falou: não, pode parar com essa obra. E aqui o final do capítulo diz que eles foram de mão armada, então usando de meios militares para parar aquela obra. Ora. Era só um grupo de ex-cativos. Olha como que o mundo espiritual... Vou só pôr um pouquinho para trás, porque está cortando a minha cabeça aqui. E ainda continua. Vamos ver aqui assim. Eu acho que ficou melhor assim, né? Estava cortando a minha cabeça. Mas continuando, não perdendo o fio da meada, era ex-cativos
eram ex-cativos que estavam ali simplesmente tentando reconstruir a sua história religiosa. E por que mexeu tanto? Porque essas pessoas, lembra que eu falei no começo, são pessoas que foram inseridas para morar ali, nas terras que antes eram deles, e eles desenvolveram ali costumes, religiões, e eles se sentiram afrontados quando os verdadeiros donos voltaram para suas terras, lembrando que os donos deixaram suas terras não porque quiseram, mas porque foram forçados. E agora eles voltam com a ordem de um rei para reconstruir, e aquelas pessoas que estavam morando ali se sentiam já donas daquele lugar e falaram assim: não, nós também temos direito, a gente quer reconstruir esse templo. E a resposta deles foi: tudo bem, vocês não tiveram escolhas, não sei, talvez se tiveram, mas vocês moraram aqui, só que o templo é uma obra nossa, é do nosso Deus, então nós vamos construir. E como eu dizia antes, que o mundo quer colocar a mão junto com a igreja na obra que é do Senhor, se quer mesmo, por que não se converte? Por que quer construir? Vê se esses homens queriam se converter. Não, eles queriam ajudar na obra, mantendo a religião deles, mantendo a fé deles. E o mundo quer agora ajudar a igreja, mas eles não querem ser igreja, eles não querem fazer parte da igreja. Então, há uma má intenção dessa mão de obra. E que muitas vezes, quando tem aqueles que não aceitam a mistura, são tidos como soberbos, até mesmo pelos próprios irmãos. Nossa, quem quer ajudar e recusa, se quer ajudar já não está atrapalhando, não. Tem ajuda que atrapalha. Tem ajuda que atrapalha. E em se tratando de mundo espiritual, em se tratando das coisas do Senhor, nós temos que ser exigentes, radicais e cirúrgicos. Porque a ordem do rei Ciro foi: vocês vão lá e construam um templo. Porque se fosse para aquelas pessoas que estavam ali construir, ele não mandaria os cativos de volta. Ele falava: ó, vocês já estão aí, então vocês levantem o templo. Mas Deus não ia permitir isso, porque ele sabia, Deus sabia que eles até poderiam reconstruir o templo de pedra, mas o espiritual, eles iam adorar os deuses dele. Então, que nós tenhamos atenção naquilo que nós estamos permitindo. Muitas vezes o Senhor nos dá uma grande obra na nossa mão e a gente, por falta de ter irmãos que nos ajudem, a gente aceita ajudas externas e parece bom, mas espiritualmente, quando as pessoas vêm, elas trazem com elas os deuses delas. Então não se encaixa, não dá para se misturar. Que nós como igreja possamos entender e possamos deixar de ser preguiçosos, que aquilo que o Senhor nos deu para fazer, somos nós que temos que fazer. Somos nós. E com esse nosso fazer, o mundo possa vir e se converter e não deixar que o mundo continue do mesmo jeito e coloque a mão na obra junto conosco. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que nós tenhamos a mesma convicção, a mesma fé, a mesma perseverança que Esdras e aqueles anciãos, aqueles ex-cativos. Que nós venhamos entender que nós já viemos do cativeiro, já viemos do mundo. E agora como livres, nós vamos fazer uma obra, nós temos que fazer uma obra pura, legítima, sem mistura. Que o Senhor te abençoe em tudo que você colocar as tuas mãos de maneira lícita e honesta. Seja abençoado por Deus. Amém.